apoiando o nosso pensamento, o ideal maior de amor e de paz que o Cristo nos trouxe, de confraternização, de solidariedade, de fraternidade, de humildade e de tantos outros valores que o Cristo nos ensinou. Vamos, então, buscando ao Pai Celestial, o grande Criador de todas as coisas, ao grande Espírito, inteligência suprema, causa primária de tudo. Pai, amantíssimo Senhor, aqui os vossos filhos vêm pedir nesta noite vosso amparo, a vossa intercessão, as nossas dificuldades e necessidades. Ilumina o nosso caminho, clareia a nossa mente, fortalece o nosso espírito. Amado Mestre generoso, Senhor Jesus, esteja conosco nesta noite, fortalecendo o nosso ideal de amar e de servir ao próximo. Amigos queridos da espiritualidade que dirigem o Grupo Espírita Caminho da Luz, nosso querido Lavomeca, possam todos estar conosco. Anjos guardiões, espíritos protetores, familiares, amigos, possamos fazer uma grande rede, uma congregação espiritual, a fim de juntarmos com as hostes do amor e da paz, com as hostes superiores da luz, para que neste momento de dor e sofrimento, a palavra do Evangelho possa trazer modificação, transformação a cada um de nós. Se conosco, divino amigo, que assim seja. Bom, hoje, meus queridos, nós temos, minhas queridas, para trabalhar com vocês a mensagem espiritual do capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, um capítulo que vem falar que quem for misericordioso recebe a misericórdia, na bem-aventurança o Cristo nos ensinou. A misericórdia, ela é uma construção, né? E é isso que estamos estudando nessa noite no culto do Evangelho e aprendendo com ele. Temos 3 mensagens espirituais da indulgência, é o item 16, é o José que fala a primeira, o João, que está na 17, e o Difetre, nome francês aqui, era um bispo de Nevers, em Bordeaux, e fala sobre a indulgência. São essas 3 passagens que eu irei comentar para você. Ressalta aos olhos, quando nós lemos e refletimos sobre a indulgência, no Evangelho segundo o Espiritismo, nessas mensagens, que nas 3 mensagens tem a inicial e significativa mensagem que eu vou ler para vocês. A do José, tem 16. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, não daquelas que fingiram atenuar a falta, fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Mas ainda assim, com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível, não faz observações chocantes. Nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós que censurais não praticaste, que condenais, valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupares do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Agora está a frase que a gente encontra em todos. Sede, pois, severos convosco mesmo e indulgentes para com os outros. Essa frase
para que a gente possa ser criterioso, mais, vamos assim dizer, severo na nossa autocrítica, conosco mesmo, né? E indulgente com os outros, está nas 3 mensagens, de uma maneira explícita, e a gente vai devagarzinho trazendo para vocês, né? Então, se ela está nas 3 mensagens, é porque ela é uma ideia crucial, né? O parágrafo anterior, ele precede dizendo isso, né? Que, quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras, a de que vós que censurais não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupares do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? E aí a frase que está nas 3. Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Então, aqui nós precisamos parar para uma breve reflexão, no sentido de que a espiritualidade, que, coordenada pelo Espírito Verdade, traz para a gente, no capítulo da misericórdia, a ideia de que nosso olhar deve permanecer mais centrado em nós mesmos, no quesito da crítica, no quesito da análise, né? No quesito até do julgamento, né? Do que com os outros, né? E aqui nós precisamos entender que, obviamente, o espírito encarnado, né, ele, esquecendo-se da sua identidade espiritual, porque é necessário, né, para o bom aproveitamento da encarnação, ele traz, pela influência da matéria, para espíritos iniciantes na evolução como nós, um grande apelo. Então, a matéria, o mundo material, as circunstâncias, as pessoas, né, o meio externo, o ambiente que nos rodeia, né, as questões do mundo, elas se tornam, de alguma maneira, absolutas para nós. E a doutrina espírita, né, o espiritualismo de uma maneira geral, e a doutrina espírita especificamente, vem trazer para nós um novo paradigma, né? Paradigma espiritualista da existência, né? E no paradigma espiritualista da existência, é preciso que tenhamos um olhar centrado também em nós, principalmente em nós, né? Quando nós estamos absorvidos pelo mundo, nós não temos nem consciência do que pensamos, né? Pensamos automaticamente, sentimos, temos emoções, sensações automáticas, sem o autopercebimento, sem uma autopercepção, sem um autoconhecimento, né? Então, quando o nosso irmão pede para que a gente volte os olhos para nós mesmos, ele quer dizer que, se a gente prestasse atenção no que a gente faz, talvez a gente progredisse muito mais, não é? Do que ficasse reparando, observando, olhando o que os outros fazem ou deixam de fazer, não é? É uma mensagem, assim, muito difícil para nós, né? Porque, no sentido que começamos a despertar, dá até uma certa vergonha, né? De como nós temos os nossos olhares para o outro, para o externo, culpamos o outro de nossa infelicidade, culpamos a situação política, econômica, etc., etc., a família, culpamos todos, menos a nós mesmos. Então, é preciso centrar-se, né? Voltar-se para si, no sentido de auto-observar-se e reconhecer seus próprios erros. Se a gente fizer uma auto-observação e fizer uma análise criteriosa com aquilo que o Cristo nos ensina, nós vamos perceber que temos pensamentos muito difíceis, sentimentos muito difíceis, emoções, sensações que trazem para nós grandes dificuldades, né? Então, a indulgência, ela é realmente uma prática de quem processa o autoconhecimento, quem se conhece. E conhecendo-se, consciente de desacordo, né, de sua conduta íntima com as leis de amor, justiça e caridade. E consciente desse desajuste, trabalha em si. Já nos ensinaram, né, várias filosofias espiritualistas, né, o Espiritismo fala que o grande inimigo não é externo, né, o grande inimigo está dentro de nós. São os nossos atavismos, né, o nosso passado, as nossas tendências, hábitos, desacordo, né, com a lei de Deus. Tudo isso que a gente traz, né, esse conjunto, esse arcabouço do Espírito, né,
pensamento, vontade, desejo, sentimento, emoções, né? Ele traz para nós um modo de viver muitas vezes contrário à lei de amor que o Cristo veio nos ensinar. Então, primeira lição da noite. Antes de comentar algo do outro, antes de ficar prestando atenção nos erros alheios, vamos olhar para dentro de nós e ver se nós mesmos não temos, nesse processo que ele falou, desse olhar severo, né, mais forte, mais firme, se a gente não tem ajustes a realizar. Porque quando a gente aprender a realizar os ajustes, nós estaremos com amor, vamos assim dizer, gabaritados para auxiliar o próximo, porque passamos já pelo processo da renovação, não é? Quando ele diz assim, quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós que censurais não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Muitas vezes a gente realmente nem pratica mesmo o que a gente comenta no outro, né? Mas isso, ele diz assim, no finalzinho, valeis mais do que o culpado. Quer dizer, é um sentimento de soberba, né? De orgulho, de achar-se melhor que o outro, e por ser melhor que o outro, temos, vamos assim dizer, condições de ficar falando mal do próximo, né? Ele continua aqui, depois do ser severo convosco e indulgente com os outros, dizendo assim, pensai naquele que julga em última instância. Quem julga em última instância? É Deus. E Deus em nós é a consciência, não é? A consciência representando Deus em nós é que nos julga. O tribunal nosso é o tribunal da consciência. Se a gente escutar a consciência, a gente vai modificar o nosso padrão de pensar, falar, agir, sentir de uma maneira mais equilibrada, mais harmoniosa, né? E Deus, pensando em Deus, né? Pensar naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente, com a nossa, vamos assim dizer, pouca capacidade perceptiva de compreender em essência o espírito do outro, né, julgamos superficialmente pelas aparências, né? Nós realmente não sabemos os reais motivos que levam as pessoas a determinadas ações e situações. Qual é a história daquele espírito? Qual é a luta íntima daquele espírito, né? Portanto, é forçoso dizer, irmãos e irmãs, que nossa avaliação do outro, nosso julgamento, muitas vezes, nossas críticas, são infundadas. Infundadas porque não estão baseadas na verdade integral daquele ser ao qual nós estamos reparando, estamos comentando, né? E, por final, ele fala, pensai que vós que clamam tão alto anátema, quer dizer, separem, né, com desprezo, seja julgado, seja proscrito da sociedade, né, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Como aquela história que nós vimos, né, no item passado, da mulher adúltera, né, então, quem atirou a primeira pedra? Ninguém atirou a primeira pedra. Porque Jesus fazendo um chamamento à consciência e à autoanálise, saíram os velhos primeiro, porque eles realmente tinham mais erros, mais pecados, e foram-se embora, né? Então, nós não temos que fazer esse tipo de avaliação do outro, né? Porque muitas vezes a gente está falando algo de alguém e a gente tem muito mais faltas. Isso seria, na verdade, uma postura inconsequente, inconsciente e hipócrita de nós mesmos, né? Às vezes até sem uma consciência mais acentuada, porque como desejamos muitas vezes pelo orgulho exacerbado que temos de nós mesmos, sobressair sobre o outro, uma maneira de sobressair sobre o outro é falar mal dele, né? Erroneamente, claro, né? Mas a gente, de uma inconsciência tamanha, tão grande, né? A gente acha que falando mal do outro vai
deduzir-se para os outros também que estão escutando a gente que somos melhores, e até para nós mesmos, o que é pior, nos convencemos disso, né? Todos estamos a caminho, todos têm seus percalços, todos têm seus valores, mais e menos na conta da vida, não é? E aí ele termina dizendo assim, o José: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência calma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta, irrita. Então, se nós queremos ser realmente orientadores do nosso próximo, né, com conselhos velados, como foi falado por José aqui, sejamos indulgentes, porque a indulgência ajuda o irmão a se corrigir, enquanto que a dureza, né, o rigor, desanima, né, afasta, irrita as pessoas, né. E já que nós estamos falando por indulgência, o que é que significa, né, a palavra indulgência, né? É um substantivo feminino e está aqui no dicionário que é a facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Clemência. Demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. Tolerância às ações ou particularidade dos outros. E é a característica de quem ou daquele que é indulgente. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Indulgência, facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Bom, a grande questão agora que precisamos fazer a nós mesmos é: eu tenho facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros? É uma prática tranquila, facinho de lidar com ela, quando eu sou ofendido, traído, vilipendiado, roubado, machucado, né, de alguma maneira? É fácil para mim perdoar? Ouso dizer que não, né, que para a maioria de nós é muito difícil perdoar, né? Então, a indulgência necessita ser um tema, né, interior, interno de cada um de nós, a ser refletido, pensado e construído este sentimento, né, do perdão. O bispo de Bordeaux, João, ele diz assim: sede indulgente para as faltas alheias, qualquer que sejam. Qualquer que sejam. Não julgueis com severidade, de novo, olha lá. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como usaste para com os outros. Porque não está lá, bem-aventurados os misericordiosos, lá nas bem-aventuranças que o Cristo nos trouxe, porque receberão misericórdia. Então, ele está falando que se a gente for indulgente, bondoso, né, souber perdoar o nosso irmão, a gente vai receber de volta do universo, de Deus, né, das pessoas, esta misericórdia, né? Agora, se a gente julgar com severidade, nós realmente não receberemos misericórdia, né? Aí ele diz assim, no terceiro parágrafo: que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão? Porque no Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir perdão a Deus, né? Pai, perdoai-nos os erros, os pecados, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, né? Perdoai nossas ofensas. E ele pergunta: o que solicita ao Senhor? O que nós solicitamos quando lhes pedimos perdão? Somente esquecimento das nossas faltas? Esquecimento de que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não se pode ser pelo bem que não se fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as nossas transgressões, pedis o favor de sua graça, sua misericórdia, né, de seu amor, para não cair de novo, e a força necessária para entrar numa nova senda, uma senda de submissão e de amor, na qual poderei juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu de esquecimento sobre suas faltas. Não é só esquecer, né, simplesmente, né? Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos,
acrescentai amor ao vosso perdão. Olha que conquista da alma, né? Fazendo por ele o que pedis a vosso Pai Celeste que faça por vós. Substitui a cólera, que quando as pessoas fazem coisas ruins para a gente tem a raiva, né? Sentimento difícil, todos nós temos, né? Que mancha, substitui a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai como ele mesmo fez por todo o tempo que viveu na terra, visível para os olhos do corpo, como ainda prega sem cessar, depois que se fez visível apenas para os olhos do espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas corajosamente o vosso calvário, no seu cume está a glorificação. Então é isso, meus queridos. Nós precisamos seguir um modelo maior, que foi o nosso Senhor Jesus, não é? Não tinha nada a dever pela lei e que perdoou seus algozes, perdoou seus amigos que o traíam, perdoou a todos, né? E o de Fetre diz o seguinte, no 18, de novo a mesma frase, olha, gente, vamos aprender com isso, hein? Queridos amigos, sede severos para vós mesmos, e indulgente para as fraquezas alheias. Esta é a questão crucial da noite. Estamos realmente sendo criteriosos, né? Severos no sentido de sermos criteriosos na autoanálise. Estamos aprofundando nas intenções mais íntimas de cada um de nós, né? Ao invés de ficarmos reparando no próximo, né? Porque a indulgência com as fraquezas alheias é caridade, é piedade, é compaixão, é aceitação do diferente. Bom, ele fala aqui, ó, essa é também uma forma de praticar a santa caridade que bem poucos observam. E aí ele arremata dizendo aqui para a gente, todos vocês têm más tendências a vencer, todos. Defeitos a corrigir, todos. Hábitos a modificar, todos. Se nós temos tantas questões a serem trabalhadas, não é espiritualmente inteligente gastarmos tempo olhando para fora, não é? Perdendo a oportunidade de nos transformarmos. Porque, abrindo parênteses aqui, irmão e irmã, dificilmente nós teremos a habilidade necessária para modificar o outro, se ele assim não o quiser, né? Para nós seria maravilhoso brincar de marionete, né? Ficar mexendo com os bonequinhos, que seriam as pessoas, do jeito que a gente acha que elas deveriam ser e existir, né? Mas não é assim, não é assim, né? Nossa habilidade, capacidade de indução do próximo só poderá vir de uma prática extrema, excelsa, da caridade, do amor, da bondade, da prática do bem, né? O nosso exemplo poderá um dia lançar uma semente que irá, vamos assim dizer, brotar naquele espírito no tempo de Deus, no tempo do espírito. Não é o tempo da terra, não é? É o tempo do espírito, né? Então, é muito importante isso, né? Todos nós temos questões a serem corrigidas, né? E todos nós temos também um fardo mais ou menos pesado para alijar, um fardo para ser descartado, né? Cada um de nós carrega, né? Para subir o cume da montanha do progresso. Quanto que nós precisamos desapegar, transformar sentimentos, transformar hábitos que ainda não são, assim, coadunados com o pensamento cristão, né? Aí ele arremata dizendo, né? Por que, pois, ser tão clarividentes?
quando se trata do próximo, e tão cegos quando se trata de vós mesmos? Então, essa questão aqui é crucial nas 3 passagens que nós estamos estudando nessa noite. Né? Por que a gente tem uma clara evidência para ver geralmente o erro no outro e uma cegueira para ver as nossas próprias deformidades morais, né? Quando deixareis de notar no olho de vosso irmão um argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos segue e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos espíritos, vossos irmãos. Um homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtudes e méritos aos seus irmãos encarnados é insensato. Olha só, gente, é insensatez, né? É insensato, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que é de bom e virtuoso no próximo. Vamos abrir um parênteses aqui. Consiste em não se verem superficialmente defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que é de bom e virtuoso no próximo. Irmão e irmã, se você, como eu, está tendo inúmeras dificuldades nos relacionamentos, porque eles se apresentam para nós difíceis de lidar, né? Difíceis de serem tratados. A grande tarefa é buscar olhar no outro suas qualidades, apesar de seus defeitos. Não, mas tem sim, não tem qualidade alguma. É impossível, todos nós temos alguma qualidade a ser destacada, né? E não se vende superficialmente defeitos alheios, mas se procurar destacar o que é de bom e virtuoso no próximo. Por quê? Se o coração humano é um abismo de corrupção, e o é mesmo, né? Pelo menos aqui nessa humanidade terrena, né? Existem sempre, nos seus mais ocultos refolhos, os germes de alguns bons sentimentos, centelhas ardentes da essência espiritual. Lembremos, somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Então, o Espírito Divino também habita em nós. A sua fagulha espiritual foi, de alguma maneira, acionada em nós no ato da criação de nosso espírito, né? Então, todos temos no fundo da alma um tesouro a ser descoberto. Né? Pela montanha, às vezes, de dificuldades, mas lá no fundo sempre há um bom sentimento, né? Que vem da essência espiritual de nós mesmos. Aí ele fala do Espiritismo, né? Doutrina consoladora e bendita, felizes os que te conhecem, pregam proveitosamente salutares ensinos do Espírito do Senhor. Felizes aqueles que empregam, né? Proveitosamente salutares conselhos e ensinos dos Espíritos do Senhor. Irmão, irmã, é preciso colocar em prática. Quando? Na dificuldade do dia a dia, de ser indulgente, misericordioso com o próximo. Né? É preciso parar, refletir, buscar o amor no esquecimento das ofensas. Né? Para esses, o ensino é claro, e ao longo de todo o caminho eles podem ler essas palavras que lhe indicam a maneira de atingir o alvo. Caridade prática. Caridade para com o próximo, como para si mesmo. E a caridade para nós, pedir perdão e perdoar, né? Nos libertando das algemas da raiva, do ódio, do desejo de vingança. Né? Uma palavra, caridade para com todos e amor de Deus sobre todas as coisas. O amor de Deus resume todos os deveres, porque é impossível amar a Deus sem praticar a caridade, da qual ele faz uma lei para todas as criaturas. Então, a indulgência é uma virtude filha da caridade, filha do amor ao próximo, né? Do amor a Deus. Né? Ela é de origem divina, a indulgência. E nós estamos construindo a indulgência em nossa existência. Mas uma construção, ela pede esforço. Nesse sentido, nosso querido Emmanuel, aqui em Fonte Viva, no capítulo 135, Desculpa Sempre, diz o seguinte: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus,
Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Diz assim: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Ordenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, aquela coisa de ver o bem mesmo no mal, né? Mesmo na dificuldade do outro, né? Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Se a gente quer realmente ajudar alguém, a gente tem que ir na luz, né? Na fonte divina do amor que, de alguma maneira, encontraremos em nosso irmão. E através dessa fonte amorosa dentro do irmão, através de suas qualidades, né, reconhecendo-as e auxiliando-as a desenvolverem, nós poderemos soerguer este espírito, né? Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas e experiências que divergem da nossa. Como é difícil, né? Julgar o outro sem ter um conhecimento de causa mais profundo, né? Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia? Como sentir a realidade usando um coração que nos pertence? Boa reflexão do Emmanuel, né? Como que a gente pode saber o que se passa na mente, naquele espírito, no coração dele, né? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faz silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Então, quando as coisas estão muito difíceis, é melhor a gente falar, né? Não expressar aquilo que estamos sentindo, porque tem uma neblina no relacionamento que pode trazer muita confusão, muita dor e sofrimento, né? Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirá suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático ao semelhante? Então, aquela coisa de ser severo conosco e do jeito com o próximo, nós fazemos o contrário, somos complacentes aos nossos defeitos e os justificamos sempre, né? Sempre há uma justificativa, né, para nós mesmos em detrimento do outro, né? E muitas vezes essas ações de complacência aos nossos erros nos tornam muito, muito antipáticos aos outros, né? Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. E perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Olha o valor da indulgência, o valor do perdão, na renovação mental, emocional de cada um de nós, né? Para arrematar aqui a nossa fala, tem uma ceifa de luz do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, diz que a gente precisa exercitar a compaixão, né? Conquista da compaixão, capítulo 15. Exercita-te pessoalmente na piedade, Paulo o apóstolo, primeira carta aos Timóteos, capítulo 4, versículo 7, né? Diz o seguinte, mais uma vez da prática da caridade, ó. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Na luta, no esforço de melhorar a si mesmo, né? Aí ele diz assim, se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão das faltas alheias, compreensão das dificuldades do outro, entender que muitas vezes o outro é doente da alma como nós e tem suas próprias dificuldades, né? Assim ele diz que aceitemos as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Aceitemos as nossas dificuldades, elas existem, né? E ao aceitar, nós podemos transformá-las, né? Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Você quer estudar com o melhor professor, com o melhor mestre? Então, se você sofre alguma dificuldade no relacionamento,
Deus lhe concedeu o melhor dos instrutores. Lembra da passagem do Evangelho que fala sobre a paciência, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, e aqueles que nos enviam a dor são os nossos abençoados. É isso, né? Os nossos melhores instrutores são aqueles que nos contrariam e nos mostram os nossos sentimentos difíceis ainda. Aí ele faz a reflexão que eu havia feito há pouco. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. A doença mental. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão de nossa parte, né? Que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. E por fim, o Emmanuel diz assim: compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz verdadeira do amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Mais uma vez, a construção desse sentimento da piedade, da compaixão, da compreensão, do perdão, da indulgência perante todos nós, né? Então, nós tivemos hoje uma lição fantástica de que precisamos aprender a olhar mais para nós, né? Fazemos nossa autoanálise, a nossa autocrítica, e nos transformando, e desfazer o olhar externo, né? Porque este olhar externo está nos distraindo do real serviço, que é o serviço da transformação íntima, né? A reforma interior de cada um de nós, né? Essa é a grande questão que é trazida para nós nessa noite, né? Indulgência, caridade, amor, e a gente precisa trocar a raiva, ódio, sentimentos de vingança por sentimentos de piedade, compaixão, indulgência, compreensão, aceitação do outro, perdão das ofensas, né? Essa é a grande lição da noite. Então vamos agora partir para ver o que nós temos de contribuição. Aqueles que quiserem participar pelo chat, eu vou ler aqui as questões, depois a gente abre a palavra se alguém quiser conversar com todos nós, né? Então, todos que falaram boa noite a todos, né? Não vou nomear, porque senão são muitas pessoas, né? O Arnaldo, ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento do próximo. Isso mesmo. Precisamos deixar de nos incomodar pelas dificuldades, pelo comportamento reprovável, né, do nosso irmão, da nossa irmã. Precisamos estar mais equilibrados, mais serenos, mais fortes para assimilar as pedradas e dificuldades apresentadas por aqueles que nos rodeiam, né? Equilíbrio espiritual, né? Muito bem colocado, Arnaldo. E aí a William Guimarães diz o seguinte, que a falta de caridade e indulgência para com o meu próximo nos torna uma pessoa rígida ou severa em demasia. Isso é verdade, gente. Tem pessoas que são tão duras, né? Parece que um coração de pedra, não tem um pingo de piedade pela dor e sofrimento alheio, né? E ele pergunta, será que agindo assim, estarei sujeito à lei de ação e reação? Com certeza, William. Receberemos conforme ofertamos, né? O que damos, recebemos de volta. Somos cruéis, inflexíveis, intolerantes. De maneira geral, salvo raras exceções, né, receberemos de volta solidão, dificuldade no trato com as pessoas, né? E aí ele pergunta também assim, posso querer o perdão das minhas próprias faltas se não pratico a indulgência para com o meu próximo? Não tem lógica, né? Como é que eu posso pedir uma coisa para mim que eu não faço, não oferto para o outro, né? Não tem, vamos assim dizer, um nexo causal, né? Esse procedimento, né? Exigir aquilo que não damos, né?
E o Francis diz o seguinte, nosso amigo Francis, amigo Tense, a humildade seria o sentimento de base da indulgência? Sim, junto com a caridade, com o amor, sim, a modéstia, a simplicidade, a humildade. Por quê? Porque quando nós somos mais simples, mais humildes, né, nós não damos uma superlativa, vamos assim dizer, né, referência a nós mesmos. Porque quando nós damos assim um valor exacerbado, aumentado, né, para nós mesmos, né, qualquer coisa que nos façam é imperdoável, né? Então, o orgulho, ele é um grande empecilho para o perdão das ofensas, né? Então, é preciso, sim, Fran, conquistar a humildade, a simplicidade de coração, para que as coisas de fora não nos afetem tanto, as ofensas, as traições, não nos, não nos prejudiquem tanto, né? Que a gente fique mais tranquilo com relação a isso, entendendo que isso faz parte do desenvolvimento moral da humanidade, que repercute nas relações, né? Ah, os atos que nos ferem, né? E o Francis continua dizendo aqui que talvez seja por isso que a inteligência de alguém possa ser o principal obstáculo para a indulgência. A inteligência, Fran, ela tem, né, meus amigos e amigas, ela tem uma grande utilidade para todos nós, né, que seria colocar em prática, né, aquilo que a gente pensa, que a gente operacionalizar, né, a razão, né. Se a gente aliar a inteligência ao amor, à piedade, à compaixão, nós estaremos indo para o caminho certo do desenvolvimento moral e espiritual, né? Mas se nós usarmos apenas a inteligência no sentido, vamos assim dizer, materialista da concepção da vida, né, da concepção filosófica do existir, infelizmente a inteligência pode ser, sim, uma traiçoeira inimiga para a capacidade de sermos indulgentes e misericordiosos com o próximo, né? Porque muitas vezes a inteligência mal compreendida nos leva à soberba, né? A soberba intelectual, né? E a soberba intelectual não permite nenhum ataque, nenhuma ofensa, porque a soberba intelectual ela se acha absoluta, né? E deve ser, de alguma maneira, venerada, nem respeitada, né? Que todos nós devemos ser respeitados, mas venerada, sem nenhuma contradição, vamos dizer assim. Então, por esse caminho, né, da inteligência mais materialista, da inteligência que só vê nas questões do aqui e agora, sim, ela pode ser, não que ela é determinante, mas que ela pode ser uma inimiga traiçoeira para a caridade, para o perdão, para a indulgência. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? E nesse sentido, o Espírito de Verdade trouxe para nós uma mensagem no capítulo 6, Cristo Consolador, que fala: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E sempre converso com vocês que a gente inverteu, né? A gente se instrui e aprende a amar pouco, né? Então é preciso desverter, não sei se existe essa palavra, acho que não é em português, né? Voltar para a frase que o Espírito de Verdade nos trouxe: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. O amor é primordial, é essencial, né? Com amor tudo vai dar certo. O Arnaldo diz assim: se Deus é indulgente para conosco, com mais razão ainda devemos sê-lo com relação ao nosso próximo. Sim, Deus sempre é indulgente, né? Quando os espíritos aqui falam de castigo, na verdade é a lei de ação e reação, mas Deus nos permite ir ressarcindo a nossa memória espiritual integral, né, enorme, aos poucos, através das reencarnações sucessivas, né? Se a gente tiver vontade de reparar o erro, né, reconhecer que errou e reparar o erro, Deus vai dando nas múltiplas existências a oportunidade de irmos alijando esse fardo que o Espírito falou aqui, né, para alçar voo, né, para o cume da esperança e da felicidade, né? Então, é isso, né? Deus, a misericórdia divina na nossa vida é a própria vida, é a própria encarnação. Encarnação é misericórdia.
Nossa, isso é fantástico, né? Entender a vida como misericórdia, uma concessão maravilhosa que Deus nos deu, nos dá uma gratidão a Deus e à vida, não é? Por estarmos aqui juntos, aprendendo, né? A sermos mais indulgentes. Sabe, gente, eu sei que quando a gente é machucado, é ofendido, é traído, é roubado, é lesado de alguma maneira, a gente se entristece, né? Porque é natural entristecer. Faz parte, né? Nós somos seres sensíveis, né? Mas é preciso transcender esses estados de tristeza e compreender que a dor e o sofrimento são educativas para as nossas almas e aqueles que nos trazem essa dor são os nossos maiores educadores, né? Então, vamos praticar a indulgência. E por falar em indulgência, eu creio que os dias de hoje, principalmente aqui no nosso querido Brasil, onde se instalou uma divisão política, né, ideológica, partidária, né, uma coisa estranha, né, que está acontecendo no Brasil. O Brasil está extremamente carente de indulgência, de perdão, de compreensão, de aceitação do diferente, né? Então, meus queridos, minhas queridas, eu gostaria de pedir para vocês que vocês não repassem fake news, não incentivem essa coisa da rede do ódio, né, do desamor, da rivalidade, da desunião, né? Lembre-se que a indulgência corrige, atrai. Então, se somos cristãos de verdade, preste atenção. O cristão verdadeiro, ele é indulgente, né? Ele é perdoai 70 vezes 7 vezes. Ele busca ser misericordioso e releva as faltas alheias e sobressai suas qualidades. Se nós fizéssemos isso na prática em nossas vidas, em nossas famílias, no nosso meio social, na nossa pátria, nosso querido Brasil estaria numa situação bem melhor. Então, meus queridos, minhas queridas, por favor, né? Continue ficando em casa quem puder e não engrossem a fileira do mal, porque essa fileira do ódio é do mal, não é do Cristo, não é do anjo Ismael que governa o nosso Brasil. É uma corrente do mal. Então, meus queridos, muita indulgência, que esses posts horríveis que a gente vê, deixe para lá, não se envolva com essas intrigas, né, com esses maldizeres que, infelizmente, o Brasil está fomentando. E tem um grupo que quer fomentar isso, para fazer desunião, né? Não é assim que nós, brasileiros e espíritas cristãos, podemos entender nossa missão, nosso compromisso, né, com Deus, com Cristo aqui na nossa terra, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não é possível que nós engrossemos as fileiras do mal. Nós precisamos engrossar as fileiras do bem. Nós precisamos praticar o Evangelho de Jesus em nossos corações para sermos cristãos de verdade. É isso, meus queridos. Bom, acho que agora se a Maristela está falando, tem mais mensagens aqui. Arnaldo Balbo. Se Deus é indulgente para conosco, mais razão ainda devemos ser com relação ao nosso próximo, com certeza, Arnaldo. Estender isso para o próximo, né? Acabei de falar sobre isso, né? Arnaldo, Jesus, ao nos indicar que amássemos uns aos outros, não estabeleceu quaisquer condições ou limites para isso. Não. Inclusive, ele falou: amai o vosso inimigo, fazei o bem àqueles que vos fazem mal, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Lembram-se? Lá no capítulo 12, que vamos chegar logo, estudar um pouco sobre isso, não é mesmo? A Maria Estela Miazal diz assim: recordemos Jesus, após a ressurreição e o seu aparecimento aos discípulos, foi buscar Judas, perturbar em si mesmo os tormentos do suicídio, a fim de auxiliá-lo na reabilitação necessária. Ele se fez indulgente por excelência e, todavia, era perfeito. O trecho aqui salientado pela Estela é nos narrado pelo nosso querido Humberto de Campos, né, irmão X, né, nas obras que ele trouxe para a gente, através do Chico. Ele conta essa passagem, né, que antes de subir ao Pai, ele desceu a subcrosta, né, e foi ter com o seu querido discípulo que o traiu, né, com Judas, dizendo para ele que ele se perdoasse. Então, meu irmão, para perdoar o próximo, é preciso também
perdoar seus próprios erros, sair da culpa, a culpa que aprisiona, a culpa que o detém no progresso espiritual, e resoluto, usando a força de sua vontade, iluminado pela consciência, buscar a renovação de seu espírito. Que é essa a nossa missão aqui na Terra. Vencer o erro do passado, trazendo ao presente a luz do Evangelho, clarificando as nossas mentes e corações, trazendo luz às relações, trazendo amor e paz por onde passarmos. Só assim poderemos progredir, irmãos e irmãs. Só assim estaremos unidos com o Cristo, com a grande falange do bem, com a rede de amor que envolve a nossa querida Terra, que tanto precisa de nós no momento da transição planetária, a fim de que exemplifiquemos a todos que o reino dos céus está próximo e cabe a nós construí-lo em nossos corações. Sim, William, nossos erros são as lições do aprendizado, mas é preciso aprender com erro, porque quem erra no mesmo erro várias vezes ainda não aprendeu, precisamos aprender com erro, né? Temos que ter indulgência, Yara, para conosco mesmo. Claro. Como é que você vai dar indulgência para o outro se você não construiu a indulgência para consigo mesmo? Mas tem que entender que a indulgência não é permissividade com os erros. Né? Quando os Espíritos falam para a gente ser severo conosco mesmo, é nesse sentido que a gente faça autoanálise, sem máscara, sem medo, mas que a gente aceite os nossos erros e aceitando-os, integre-os dentro de nós e assim passando para a transformação espiritual. Né? Só assim a gente pode ir adiante. Bom, meus queridos, já estamos chegando nos nossos momentos finais. Se alguém quiser ainda falar mais alguma coisa, pode abrir seu microfone e dizer, senão a gente vai passar para as vibrações, pedindo para que vocês coloquem a sua água para que ela seja fluidificada, fluidos medicamentosos, possam de alguma maneira te alegrar, te acalmar, te trazer muita paz. Né? Tudo bem? Assim sendo, vamos passar as nossas vibrações. Ao passo coletivo, vamos imaginando nesse instante que uma cascata de luz recai sobre nós, iluminando a todos nós com os fluidos salutares vindos da natureza, conjuntamente com os fluidos espirituais do plano espiritual, caindo sobre todos nós, adentrando pelo alto da cabeça, e preenchendo todo o nosso corpo, saindo pelos pés, agindo seu corpo iluminado, muita saúde, muita paz, essa energia poderosa do bem, calma, alegra, fortalece, anima todos nós. Para que possamos ter bom ânimo para enfrentarmos as dores que estão sendo apresentadas para todos nós. Essas vibrações recaem sobre todos os membros de nosso lar, e que os espíritos amigos possam visitar todos os cômodos de nossa casa, trazendo os fluidos salutares, encaminhando as entidades que, porventura, possam ser encaminhadas para a luz. E assim, em nome do Cristo, vibremos por todos os que sofrem, por todos os acamados e doentes da pandemia, todos os profissionais da área de saúde que estão trabalhando Covid-19, vibremos pela sanidade física, moral, espiritual do planeta Terra. Vibremos por todo o planeta. Principalmente por aqueles que perderam seus entes queridos, pelos espíritos que estão voltando para a parte espiritual, as equipes que estão nos recepcionando nesse instante. Vibremos pelo nosso Brasil, nosso estado, nossa querida cidade, nós mesmos. Assim, agradecidos a Deus pela oportunidade de nos reunirmos sob a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus, pedimos permissão para encerrarmos nossa transmissão online, rogando para que possamos estar juntos em próximas oportunidades. Assim seja. Agradeço imensamente a atenção de vocês, espero que minimamente possamos ter contribuído com seus processos íntimos de construção de novos sentimentos da era nova, de luz, de amor, de paz, que o Cristo nos ensinou e vivenciou.
paz do Cristo esteja com todos vocês. Até uma próxima oportunidade.